Eu quero saudar os meus irmãos, as minhas irmãs, com a gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos sauda é o vosso irmão em Cristo, companheiro irmão Cláudio. Eu quero fazer nesta manhã a meditação junto com a igreja no livro de 2 Reis, capítulo 9, verso 30, que diz assim: E Jeú veio a Jerel, que ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. Irmão, Jezabel, a Bíblia nos mostra uma mulher idólatra, uma mulher, meus irmãos, que desviou até mesmo o coração do seu esposo Acabe, aí a outros deuses. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendia contra Acabe. Depois da morte de Acabe, Jezabel, sabendo que os reis vinham ao seu encontro, ela, meus irmãos, minhas irmãs, se pintou, ela queria o conquistar com a sua beleza. Lembramos que a Bíblia também mostra, lá no livro de João, se não me falha a memória, a Bíblia fala que quando Herodes deu uma festa no seu aniversário, a Bíblia diz que a filha de Herodia, ela dançou, ela se ajeitou, ela fez tudo para agradar Herodes. Assim também Jezabel, ela queria fazer tudo para agradar os reis, para que ela não fosse morta. E a Bíblia diz que ela se pintou ao redor dos olhos e colocou enfeite no seu cabelo. Por quê? Porque quando a mulher, ela se pinta, ela está tirando a imagem do Deus vivo. Por quê? Porque o próprio Deus disse, lá no livro de Gênesis, Deus disse: faremos a mulher, faremos o homem semelhante à nossa imagem. Então o que o diabo quer? Que a irmã seja idólatra, seja cheia de vaidade, colocando batom, esmalte, colocando esses brincos da pombagira, porque isso aí vai colocar apenas imagem no teu corpo. Mas a tua vida com Cristo, ela fica apagada. Por quê? Porque o pecado está distanciando você de Deus. Era o que aconteceu com Jezabel. Jezabel não queria ter o temor de Deus. E ela achava que se pintando, colocando uma trança, fazendo algo diferente no seu corpo, ela poderia conquistar os reis. Por quê? Porque ela já tinha derrubado muitos homens de Deus. Mas, irmão e ouvinte, assim também as irmãs, que são cheias de vaidade, até mesmo nas vestes sensual, onde a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso, não estou bem lembrado, a Bíblia diz que a postura dela não seja no inferior, mas chega no exterior, com veste composta. Então a irmã que tem o Espírito Santo, ela não tem prazer mais, irmão, na maquiagem, no esmalte, no batom. Agora, o batom transparente que o diabo colocou para que as irmãs se apaixonem e seja como Jezabel. E a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que uma das igrejas estava adotando a doutrina de Jezabel, que fazia os homens de Deus tropeçar contra a palavra de Deus. Então agora, no tempo do fim, meus irmãos, quantos pastores mudando, quantos irmãos em Cristo, que as suas esposas, irmão, faz isso, seus filhos, eles já não têm mais o temor de Deus. Já não tem, meus irmãos, aquele temor a Deus. Por quê? Porque eles perderam o temor de Deus. Lembra, meus irmãos, o livro de Gênesis, capítulo 35, verso 1 e diante, fala de Jacó, quando ele fez um concerto com Deus, ele e a sua família. A Bíblia diz que Jacó tirou os deuses estranhos, tirou as roupas estranhas, tirou os deuses de pingente na orelha do seu povo e edificou um altar a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, lembramos que o bezerro de ouro, ele foi feito com pingente, ou com brinco, com pulseira, com corrente. A Bíblia mostra que ele foi feito com isso, que o povo deram a Arão para fazer. E agora, meus irmãos, no tempo do fim, quantas pregadoras que não têm um temor de Deus, que sobe ao altar, meus irmãos, toda pintada, já não tem o brilho do Espírito Santo.
já não tem o gozo celestial na vida deles, da vida delas. Lá em Efésios 5:8 diz assim: no outro tempos era treva, mas agora sois luz, andais como filho da luz. O irmão quer luz, a irmã quer luz, o Espírito Santo vai guiar ele, vai guiar ela. Coloca logo nojo no coração dela, no coração dele, para estas coisas mudando. Até mesmo agora os irmãos, as irmãs também, querem colocar marca no corpo, tatuagem. E a Bíblia diz lá em Levítico 19:28, se não me falha a memória, não devemos marcar o nosso corpo, não. Então, meu irmão, minha irmã, você que está afastado da doutrina de Deus, a vaidade é pecado perante os olhos de Deus. É perante os olhos do Senhor, meus irmãos, é pecado. Lembra da primeira carta que João escreveu à igreja de Éfeso? O que eles tinham abandonado era o primeiro amor. Mas eles não tinham tolerado a doutrina dos Nicolaítas, meus irmãos. Eles estavam apenas tropeçando no primeiro amor. E quanto dos meus irmãos, das minhas irmãs, não tem a doutrina dos Nicolaítas, mas perderam o primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, meus irmãos, aquilo que não era, que era pecado, agora não é mais. E a Bíblia diz que é misto que haja heresia para que o justo se manifeste. Então, minha irmã, que nessas pinturas, tanto batom, tanto esmalte, tanto brinco, esses pó que deixa o teu rosto diferente. Você vai ver naquele grande dia, você que não recebe a repreensão do homem de Deus, você que não aceita a mensagem do reino do céu no teu coração, hoje, meu irmão, minha irmã, ela está lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia, esta palavra testificará contra você. Então, se você não se arrepender hoje, irmã, dos teus brincos, das tuas pulseiras, tuas coisas mudando. Por quê? Olha o que Paulo escreve um livro de Timóteo. Eu vou olhar se é o 1 Timóteo. Se você quiser me acompanhar, você vai me acompanhar. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos. Vou ver se é o 1 Timóteo. Vou abrir junto com meus irmãos, se quiser me acompanhar. 1 Timóteo, capítulo 2. Quero que você leia comigo em nome de Jesus Cristo. Vocês vão ver o que Deus tem preparado para os meus irmãos, para minhas irmãs, para os santos do Senhor. Porque isso aí é abominável aos olhos de Deus e é pecado. Então Jezabel, ela se pintava, a Bíblia mostra, ao redor dos olhos, enfeitava o seu cabelo. Aqui, 1 Timóteo, perdoa, tá, meus irmãos? Capítulo 2, versículo 9, que diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança ou com ouro ou com pérola ou vestido precioso. Tá vendo, meu irmão, minha irmã? Que Deus quer do meu irmão, da minha irmã. Até mesmo as vestes, traje honesto, com pudor, não com trança. Tá vendo? Aquilo que passa a ser vaidade na tua vida. Essas tranças mudanas, essas tranças satânicas, diabólicas, que você quer imitar o povo do YouTube, da internet, e não quer imitar os homens de Deus. As coisas espiritual que Deus nos ensina, comparando as espiritual com a espiritual. Então, se você não tirar a tua vaidade, você vai perecer naquele grande dia. Você vai ser condenada. Mas se você abandonar agora o teu brinco, o teu esmalte, tuas pulseiras mudanas, e se converter a Deus, Jesus vai te dar a vitória. Lembramos, meus irmãos, minhas irmãs, que quando Deus usou o nosso Jesus para libertar aquele endemoniado de Gadareno, aquele homem era um oprimido, vivia acorrentado, preso, mas chegou o dia da vitória dele. Assim também é o meu irmão, minha irmã. Se você abrir o coração para Deus, tire essa vaidade, irmã, irmão. Este estamanco alto, esta irmã com estamanco alto, as pombagira cascavelando. Olha o que Isaías fala. Você, minha irmã que anda cascavelando com esse tamanco alto, só falta cair no meio da igreja,
essas pulseiras de ouro, esses gente, Deus um dia vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, porque o Espírito Santo tem nos usado e você não está dando ouvido, você está murmurando. E estas palavras estão sendo para a tua salvação. Aqui, meus irmãos, Isaías capítulo 3, versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exalta e anda de pescoço erguido e tem olhares impudente, quando anda como que vão dançando e cascavelando com os pés. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmã? Você que é cheia de vaidade, o mundo diz que você tá feia. O diabo tá usando eles para te contaminar, porque no livro de Tiago 4,4 diz: adúltero e adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que se torna amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. Então, irmã, tira tudo isso. Por isso que o Espírito Santo não te reveste. Por isso que o Espírito Santo não te usa. Ah, pastor, eu sou cheio do Espírito Santo, eu profetizo. Aí não é mais Deus, não. O Espírito Santo, ele conhece os vasos que usa, irmã. O Espírito Santo conhece o vaso que usa. O Espírito Santo, ele não se engana da irmã que ele usa, do irmão que ele usa, que é temente a ele. E a Bíblia diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você vai ver comigo. Atos, capítulo 5, verso 32. E nós somos testemunha acerca desta palavra. Nós e também o Espírito Santo que deu aquele que lhe obedece. Então, o Espírito Santo só usa aquele que obedece. Se o irmão não obedecer essa doutrina, quem vai te usar é o espírito do engano, do erro. Se você não se converter na doutrina santa de Deus, você vai perecer. E o diabo vai te enganar. Olha o que Paulo disse lá em 1 Timóteo, quando o irmão dá ouvido à doutrina santa, que a irmã dá ouvido à doutrina santa e se converte, ao que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Se duvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que manifestou em carne foi justificado em espírito, visto aos anjos e pregado ao gentio, e crido no mundo e recebido em cima na glória. Não é esse versículo, vamos, 2 Timóteo, não é esse aqui ainda, 2 Timóteo, vamos para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, vamos ver. Se eu não conseguir me lembrar, depois eu acho para os irmãos, tá bom? Não é esse aqui ainda, vamos ver se eu consigo me lembrar aqui. Mas é em Timóteo, fugiu da mente apenas o versículo daqui. Achei. 1 Timóteo 4,16, meus irmãos. Estava só esquecendo o capítulo e o versículo, mas me lembrei. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Está vendo, meu irmão, minha irmã? Esta doutrina que eu estou pregando no Senhor, ela tanto me salva se eu não somente a pregar, mas a praticá-la, como salva os que estão vindo. Lá em Mateus 5,19, que diz assim: qualquer que violar um destes mandamentos, por menor que seja, se ensinar, será chamado menor no reino do céu. E aquele que ensina, aquele que cumpre e ensina, será chamado maior. Então, o primeiro dever nosso, como pregador, é cumpri-lo. E o irmão, como está ouvindo, é obedecer até o fim. Então, irmão, tira tudo isso. O diabo está te enganando. Essas vestes sensual, mostrando o teu corpo, provocando a cara do teu próximo. Você que fez essa tatuagem, tem um prazer de a mostrar. O Espírito Santo não se alegra nisso. Ele quer te convencer. Ele quer te ajudar a se humilhar perante Deus. Para isso o Espírito Santo veio, para nos convencer que somos pecador, que necessitamos cada dia mais nos humilhar. Então, seu irmão, guardar esta palavra, colocar em prática e obedecer a Deus. O irmão também tem prazer em colocar brinco no teu corpo, colocar tatuagem, essas coisas mudando. Se você não obedecer esta palavra, você vai ficar
Jesus está muito perto de voltar. E se você não obedecer à voz de Deus, o espírito que usou Jezabel está usando você e agora, irmão e irmã, que está nas coisas mudando, profana, se converte e será perdoado os teus pecados. Se converte, irmão e irmã, de todo o coração, abandonando a tua vaidade, tua carnalidade, essas roupas mudando, essas tranças mudando, não agrada a Deus, não. Isso vem do mundo, e a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo isso aí é pecado. E se eu aceito dentro da minha casa, se eu aceito dentro do meu lar, o irmão também está pecando, a irmã está pecando. E o que é que eu devo fazer, pastor? Pede direção ao Espírito Santo. Pede direção ao Espírito Santo e Deus vai te dar a vitória, tá bom? Deus recompensa a tua fé, Deus recompensa a fé dos meus irmãos, das minhas irmãs. Qualquer momento estarei enviando pregações, tá bom? Mais e mais. Então obedece a Deus, irmão. Jesus está voltando. Não perde o que você ganhou, não, tá, irmão? Jesus está voltando. Se converte mesmo. Sede um baluarte na mão de Deus, irmão. Vocês vão ver o que o Espírito Santo vai fazer na vida de vocês. Lembra de Arcã, quando escondeu o anátema de Jericó. O sofrimento foi terrível, ele pereceu. Lembra, meus irmãos, de Corá, que se levantou contra Moisés. Lembra de Alexandre Emineu, se não me falha a memória, que se levantou contra Paulo, lá em 1 Timóteo, é segundo 1:20, ou é 1:22, que Paulo entregou altares a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Então, irmão e ouvinte, vamos nos converter. Jesus está voltando. Se não nos convertemos, não vamos ser salvos, não. Para termos a nossa salvação, temos que ter o nosso pecado perdoado, a nossa vida liberta, o nosso nome no céu, no livro da vida. Porque se não tivermos o nosso pecado perdoado, a nossa vida liberta, por mais que sejamos crentes muitos anos, não podemos herdar a vida eterna, não. Lá em Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurado é o varão que lava suas vestes no sangue do Cordeiro e aí deixa branquinho, para que possa entrar pela porta da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Então, irmão e ouvinte, em nome de Jesus Cristo, se converte a Deus, pede direção ao Espírito de Deus, para que Deus te ajude, porque os falsos profetas estão enganando a muitos crentes. Quantas igrejas mudando, cheio, meus irmãos, de pessoas que não querem ouvir mais a doutrina santa do nosso Deus Jeová, porque estão entregues às coisas mudando. Mas o Espírito Santo está nos usando para que o irmão se converta, para que a irmã se converta e seja perdoado os teus pecados e alcance a tua vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe a fé de cada um de vocês.